Meus pais, na época, minha mãe sempre foi servidora pública, trabalhava em secretaria de escola. Meu pai soldava bijuteria. Inclusive, ele que fazia todas as minhas bijus quando eu ia cantar nesses programas. Ele fazia assim, especialmente pra mim. Aí ai, que desenhava, fofo! fazia brinquinho, colar, tudo combinado. Aí minha tia que fazia a minha roupa, porque ela era modelista de várias empresas legais. Aí esses dias, ela me mostrou uma cartinha que quando eu passei no teste pra cantar no Código Fama, eu escrevi uma cartinha pra ela. Tia Du, passei num teste num programa e queria que você fizesse uma roupa pra mim. Você pode fazer? Aí no final, mas é pra sexta, tá? E tá cobrando dela. Mas é pra sexta, tá? Tipo, da mesma semana. Tipo assim, não interessa se você vai querer ou não. Faz e é pra sexta. Muito, muito legal. Aí toda a minha família, assim, tinha essa participação de todo mundo. Mas a gente veio de família muito humilde, uma realidade muito louca. O que meus pais faziam referente à arte era mesmo dentro da igreja, que eles eram líderes de jovens, então eles tinham essa banda. Aí cantavam, etc. Meu pai tocava, escreviam música, mas ali no lugarzinho da igreja local, tudo muito entre família, só os meus familiares eram da igreja, então era uma coisa muito familiar. Aí essa coisa macro, bizarra aconteceu do dia pra noite, mudou a vida de todo mundo. Então, você mudou literalmente a vida da sua família, né? Eles mudaram de trabalho depois que você... Depois, a gente sempre foi muito familiar, assim, meus pais sempre foram muito cuidadosos, então acabou que todo mundo veio trabalhar junto. Então, meu pai se tornou meu empresário. Na época, outros empresários queriam me empresariar, e meu pai levou acho que uma das únicas vezes que meu pai encontrou o Silvio Santos, tomou uma bronca do Silvio Santos que mudou a vida do meu pai como empreendedor, empresário, que aí a gente falou, não, então, tem um cara querendo empresariar a gente, esse povo já tem dinheiro, eles querem ganhar dinheiro em cima dela. Aí meu pai, não, mas eu não sei fazer isso. Ele falou assim, então aprende. Aí desse dia em diante, meu pai aprendeu, gerenciou minha carreira até hoje. Hoje ele cuida mais da parte jurídica, a parte artística sou eu, mas ele, se não fosse meu pai, assim, gerenciando tudo até aqui, eu com certeza não teria a carreira que eu tenho. E ele aprendeu. Aí minha mãe precisou realmente cuidar da família. Minha irmã, tem uma irmã mais velha, então também precisava de cuidado. Então ela acabou largando o emprego dela. Mas todo mundo... Pra todo mundo ficar junto. Porque já é uma vida muito louca, a vida artística, né? E começar a ingressar nesse meio pequena precisa de muita base familiar. Então meus pais tiveram essa sacada e foi assim que a gente viveu. Isso que eu ia te perguntar. Porque assim, você não sabe o que é ter uma infância... Não normal, mas assim, você deveria andar na rua, as pessoas te reconheciam. Eu tenho pouca memória da época que eu não era conhecida, porque eu me tornei conhecida muito nova. Então, antes dos 7 anos, é pouca memória que a gente tem, né? Sim. A partir dos 7, 8 é quando a gente vai mais construindo as nossas memórias de infância. Então, eu não lembro exatamente como é uma vida assim, sem... Sei lá, tomar cuidado andando na rua, sei lá, só porque, enfim, galera conhece e galera pedindo pra tirar foto. Não tenho muita lembrança de quando não era assim. Mas eu sempre gostei, então é a minha vida. Não lembro de, eu gostava da outra vida que eu tinha. Não, sempre foi essa minha vida, eu sempre gostei muito. Mas muito louco, assim, que realmente... Enfim, tem o exemplo também da Maísa, né? A Bruna também, a galera que começa nesse meio muito cedo. Mas eu tenho pouca memória, assim. E realmente mudou muito. Mas é legal ter essa memória como a minha vida mesmo, sabe? Sim. Eu me apropriei muito dela e lido com ela muito bem. Ai, que bom, se você lida bem, né? É ótimo. Tem casos, né? Assim, obviamente tem as partes mais difíceis, mas como foi a vida que eu mais conheci, assim, eu tive muito tempo pra aprender a lidar. Entender como funciona. E foi o que você falou até antes de começar, que foi aos poucos, né? Tipo, foi tudo muito... Eu tava até viajando esses dias e eu falei, cara, um dos pontos bons, assim, que eu acredito... Quando eu vejo a minha carreira, né, eu analiso que foi uma coisa muito gradativa e eu ainda tô crescendo, ainda não cheguei lá. E eu dou graças a Deus por as coisas terem acontecido realmente aos poucos, porque foi me dando tempo pra digerir. Às vezes, quando o sucesso, a fama vem numa explosão, às vezes só recebe aquilo, mas você não tem tempo de digerir, entender e acaba dando alguns efeitos colaterais, né? Então, eu dou graças a Deus que eu tive bastante tempo e foi bem gradativo pra eu ir entendendo as coisas que iam acontecendo, as mudanças, entender como aquilo ia reagir dentro de mim, fora de mim, na minha família. Então, foi bem gradativo tudo. Isso é muito bom. Imagina.